Olá, meus irmãos, amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre julgamento. Sim, julgamento, à luz do livro Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres. É um livro, é um curso que não tem vínculo com nenhuma religião, porque ela pertence à humanidade. Ela fala a língua de várias culturas religiosas, porque a verdade é una em qualquer lugar. Sim, ele tem uma linguagem cristã. Este livro nos veio do alto e foi escolhido uma linguagem cristã. Então, Um Curso em Milagres nos oferece um caminho, um rumo, numa linguagem cristã, que também em algum momento o próprio livro nos diz que todos os seus conceitos devem ser abandonados, porque ele só é uma flecha de luz que nos aponta ao nosso guia interior. E a jornada vai ser com o nosso guia interior. Então, em algum momento teremos que abrir mão dos conceitos, né? Ninguém é seguidor de Um Curso em Milagres, é apenas um aprendiz feliz, de mente aberta, sendo conduzido para o nosso Cristo interior. E hoje vamos falar um pouco sobre julgamento. Julgamento. Às vezes parece que eu sei o que é julgamento, mas eu não sei. Então eu entrego na mão do Espírito Santo para que me conduza nessa compreensão do que é o julgamento, para que enfim possamos nos libertar dele. Porque temos que entender que são os julgamentos que são os verdadeiros obstáculos para entrarmos em comunhão com o amor. Nossos julgamentos são como barreiras que nos impedem de conhecer a nós mesmos. E o julgamento, ele nos impõe aparências. As coisas que vemos, as coisas que parecem ser, elas perpassam pelo nosso julgamento. Por isso que nós não vemos as coisas como realmente são. Porque o nosso julgamento está sempre permeando nossa visão, maculando a nossa visão. E a visão de Cristo, a visão do real, né? Ela perpassa pela entrega dos nossos julgamentos ao Pai, para aquele que vê lá do alto, né? Quem vê do alto vê mais. Por isso que quem tem que julgar é aquele que vê do alto. Então a gente tem que entregar esse julgamento ao mais alto em nós, ao Deus que nos habita. E julgar, como diz Um Curso em Milagres, é desistir da verdade. É desistir da voz de Deus. A voz de Deus, a verdade, está disponível para nós quando a gente silencia nossos julgamentos, descansamos em Deus e colocamos toda a nossa intenção no Espírito Santo que nos habita. A partir daí, a nossa percepção é corrigida, nossos pecados são perdoados, o mundo é perdoado e passamos a ver o mundo real, um mundo gentil, bom, misericordioso. Por trás de toda essa aparência de violência, de dualidade, que é o julgamento que nos impõe. O nosso julgamento, ele perpassa sempre pela mesma causa raiz, nosso julgamento de separação. Nos vemos separados um dos outros e separados de Deus, quando na verdade somos uma única filiação, todos irmãos, todos juntos, todos humanidade e todos conectados de uma maneira inseparável ao nosso Pai Criador, nosso Deus. Então, o julgamento da separação nos traz o medo, nos traz as mágoas, as raivas e todas as ilusões que derivam desse sonho de julgamento e de medo. Por isso, a importância de começar a olhar para essa questão do julgamento e começar a pensar:
Eu não sei nada. Eu entrego a Ti, Pai. Por favor, julgue no meu lugar. E a entrega do julgamento nunca é fácil, porque o nosso ego vive do nosso julgamento. Então, um pré-requisito para entregarmos nosso julgamento é termos confiança. Confiar que Deus tem um plano para nós e um plano muito melhor que o nosso. Temos que confiar em Deus, temos que estar convictos da presença de Deus no nosso interior para poder, sim, entregar nosso julgamento àquele que realmente sabe. O nosso ego, gente, o nosso ego, ele não tem conserto, né? Não podemos corrigir o ego. O ego é uma ilusão que criamos. Só podemos abandoná-lo. Temos que dar perda total para o ego. Abandoná-lo e nos colocar na mão do divino. E abandonar o ego é abandonar nossos julgamentos das pessoas, nossos julgamentos do que parece as coisas serem, nossos conceitos, que são todos conceitos baseados em julgamentos passados, nossos ou dos nossos ancestrais. Então, o julgamento, ele não é só o julgamento que fazemos das pessoas, das suas aparências, mas o julgamento que fazemos das coisas que olhamos e que classificamos como boas ou ruins, belas ou feias. Não estou dizendo aqui que não existe um belo, né? Não existe o que é bom. Claro que existe, né? Mas esse julgamento do que é bom, do que é belo, a gente tem que entregar para a nossa intuição divina. O bom, o belo, o justo e todas as demais virtudes, elas moram no mesmo condomínio, o condomínio chamado amor. Nesse condomínio, todas as virtudes residem, sem relatividade. Mas ao nos afastarmos do amor, ao sairmos desse condomínio, nos aproximamos do medo e do julgamento. Aí sim começa a dualidade. Então, a ideia é confiar. Confiar que o mundo não vai se transformar num caos se eu entregar o meu julgamento ao divino que me habita. Esta é a proposta. O julgamento também, pré-requisito para fazê-lo, é estar presente. Presente, aqui e agora, entregue a Deus no que estivermos fazendo, nas coisas que o mundo nos exige, no ter e no fazer, coisas naturais que o corpo tem que vivenciar, mas estando aqui sempre presentes, de mente e coração presentes, conectados ao divino, conectados ao nada sei, abrindo mão de todos os conceitos que julgamos conhecer. O que é conhecimento, gente? Conhecimento não é aquelas ideias intelectuais trabalhadas. Na verdade, o verdadeiro conhecimento com C maiúsculo é aquele olhar sem julgar. Quando você olha sem julgar, você realmente conhece. Para conhecer uma árvore, tens que tirar todo o julgamento do que tens sobre o que é uma árvore e olhar para a essência da árvore. Se você quer conhecer um irmão, você tem que tirar todo o julgamento sobre o que você acha que é o seu irmão e olhar para a essência dele. E aí deixa que a essência dele transborde, que o Cristo interior dele transborde. Permita que o Espírito Santo te dê a experiência do conhecer, a experiência daquilo que realmente é. A experiência vai nos chegar, mas a gente tem que ter uma entrega e esperar que o Espírito Santo vai nos dar essa vivência do que realmente as coisas são. Então, o julgamento que fazemos muitas vezes é uma rasura naquilo que Deus escreveu. E o que Deus escreveu é muito belo, mas a gente insiste, não é? Insiste em julgar, em querer escrever o mundo do nosso jeito.
Vou ler aqui um trecho de qual é o julgamento final de Deus. Qual é o julgamento final de Deus em relação ao seu Filho, a nós? A gente fala tanto do julgamento final. Vamos ler aqui um trecho de um curso em milagres sobre qual é o julgamento. E o julgamento é assim, de Deus para nós. Filho, tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, filho, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no meu coração, no coração de Deus. E aí, Deus lhe pergunta: onde está o mundo e onde está o pesar agora? Agora que tu sabes qual é o meu julgamento sobre ti. Sim, finaliza um pouco da ideia do julgamento no livro Um Curso em Milagres. Um exercício para a gente trabalhar com muita confiança em Deus, com muita presença, para a gente caminhar no dia a dia em direção ao nosso ser. O nosso ser onde reside a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade de ser como Deus nos criou. Nossa felicidade tão buscada está na comunhão com o nosso ser, no conhecer-te a ti mesmo, um conhecer-te baseado em vivência, em experiência. Vamos juntos?